Estamos começando mais um Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção em família. Eu sou a Grazi E eu sou o Wagner. e neste episódio nós vamos conversar sobre os desafios de se educar os nossos filhos. E antes de entrar no tema, vai uns recadinhos aí. Nós temos uma parceria incrível com a editora Juruá e todo o acervo sobre adoção tem descontos exclusivos para quem nos acompanha. Então basta clicar aí no link da descrição para você garantir os seus descontos. E não são poucos títulos, né? Não, tem sobre o tema. bastante. Além disso, também temos um aplicativo chamado Adoção Brasil. Neste aplicativo você tem informações sobre o processo de adoção, os principais programas de busca ativa. Ele é a porta de entrada para o nosso grupo exclusivo no Telegram. E eu tenho muito orgulho e muito carinho do nosso grupo no Telegram, porque lá nós viramos uma família, uma rede de apoio, com pretendentes, pessoas em todas as etapas do processo, até no pós-adoção também, que compartilham as suas experiências com os filhos. Então, o pessoal se ajuda muito, tirando dúvidas, dando apoio quando um está desanimado, Sempre tem um ombro dá amigo. força, justamente o ombro amigo. E por mais que nós já temos os nossos filhos, nós continuamos aprendendo com cada troca de experiência. É muito Enriquecedor. enriquecedora. Deu trava-língua. Enriquecedora e é super enriquecedor, válido. Entra lá e confira. Exatamente. E aproveitando que você está aí, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe e comente. Certo. Vamos ao tema? Vamos. Eu quero começar falando que na nossa conversa de hoje, como a gente sempre propõe em todos os episódios, reflexão. Então o que a gente vai conversar aqui, nós não estamos julgando a educação das gerações anteriores, né? A gente não vai apontar dedo, porque foi errado, que forma de se educar é certa, que forma de se educar é errada. Eu sou educadora parental, então eu queria começar traçando uma linha do tempo, né? Porque para ficar mais, para a gente até chegar na nossa educação, como a nossa educação se transformou por desde a geração, ela se transforma desde a geração dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, e na nossa geração agora nós estamos na faixa dos 40 anos, está tendo uma transformação mais latente ainda, né? Com tudo que a gente vai conversar agora, com a evolução como a sociedade evoluiu, a ciência, a literatura, que hoje foca muito mais na infância, então a gente vai entender, né? Nós temos uma educação tradicional, que é cultural, né? Não só aqui no Brasil, como em todo mundo. Uma educação que vem desde os nossos tataravós, que é aquela educação autoritária, em que a criança não tinha voz, não podia expressar seus sentimentos. Na verdade, os sentimentos não eram para as crianças, os adultos não nomeavam, até porque eles não sabiam nomear, né? Então, era aquela educação autoritária do que eu mando, você obedece, com castigos físicos, psicológicos também, através de aquele famoso o cantinho do pensamento, né? E com o passar do tempo, a gente nota que a educação ela muda bastante, né? A forma de se educar muda também, de passar os valores, os princípios, tem mudado com bastante frequência. Foi como a Grazi disse, né? Nessa questão da linha do tempo, a gente escuta as histórias dos nossos pais, que os avós deles, quando se jantava na mesa, muitas vezes a criança não podia estar na mesma mesa.
né? Uhum. Então as crianças não estavam na mesa dos adultos. Era o silêncio absoluto em que só se ouvia os talheres. E aí na geração seguinte as crianças estavam na mesa, mas não podiam fazer barulho, não podiam conversar, não podiam brincar, aquela coisa toda. Né? Então a gente vai chegando mais para a gente já aqui como filhos, a gente já teve uma interação maior, na mesa de jantar era hora de se conversar em família, de falar como foi o nosso dia, tinha uma bagunça ou outra, porque a gente querendo ou não sempre fazia bagunça, né? E com os nossos filhos tem mais abertura ainda, então a gente entende que é uma evolução. E como eu disse, não tem nada de errado dizer que eles estavam errados. Porque naquela época era o repertório de ferramenta que se tinha, que eles tinham acesso, que se conhecia. E isso era essa educação, essa educação tradicional, eu não gosto muito de usar o termo autoritária, porque também nem toda educação, Sim, não nem é 100% da educação que as gerações anteriores tiveram é autoritária, mas e foi se transformando e, como eu disse, o castigo era uma forma de controle. As crianças não eram nomeados, as crianças não tinham seus sentimentos, não podiam expressar ter seus sentimentos nomeados, então tornavam-se adultos que também não sabiam acolher, entender e nomear esses sentimentos. Então, hoje a gente conversa muito, né, que porque há tantos adultos precisando fazer terapias. Novamente, não é culpa dos pais, não tem, assim, a gente está falando muito de acordo com a nossa experiência também, né? De acordo com o que nós vivemos e que a gente tem visto aí que aconteceu. E realmente não é culpa dos pais, os pais não agiram de maneira errada, ninguém faz isso de propósito, é porque era a forma que se educava na época. É histórico, né? Então, exatamente. Né? Não tem como mudar. A sociedade daquela época funcionava daquela forma e hoje em dia já funciona de outra, então a gente está em constante evolução. Isso que é importante ressaltar para todo mundo. Né? E com a ciência tendo esse olhar para a infância, desde a primeira infância, o nosso cérebro ele termina de se formar aos 25 anos de idade. Então, a gente, uma criança como que a gente quer exigir que uma criança de 2 anos saiba dizer o que está sentindo se ela não, o cérebro dela não está maduro, ela não tem, novamente, não tem repertório. Então é isso que a gente tem que ensinar às nossas crianças. Aqui em casa a gente ajuda os nossos filhos a nomear o que eles estão sentindo desde já. Desde de pequenos, né? A gente vem trabalhando nisso. A gente permite que os nossos filhos expressem até os sentimentos ditos como ruins, né? A inveja, a tristeza, principalmente a raiva, né, cara? Então a gente sempre olhando, né, para a gente aqui dentro de casa, a gente já começou a aprender a nomear também esses sentimentos, mas na fase adulta agora, entendeu? Com mais informação, com mais estudo. Então, muitas vezes, a gente sabe que nem mesmo os adultos de hoje, eles sabem nomear muito bem os sentimentos e vão ter dificuldades de passar isso para frente. E o que fazer com eles? E o que fazer com esses sentimentos, né? Então, a gente tem que mostrar, e a gente mostra bastante para as crianças aqui em casa, que a parte de tristeza, de raiva, de felicidade faz parte dela. E não tem nada de errado sentir humano, isso. Né? Exatamente, é humano. Porque muitas vezes a criança, por não ter ferramenta, uma criança pequena ainda, né? Quando ela se frustra, ela se irrita, normalmente a forma que ela encontra de se comunicar é o choro, é o grito, porque ela não tem outro recurso, não tem argumentos e vocabulário suficiente, repertório, para poder entender, dialogar. Então cabe a nós, né, como pais, como mães, né, os adultos ali, falar, filho, você está sentindo isso? O que aconteceu, né? E quando dá essa liberdade. Dá essa liberdade dela saber que ela pode chegar para você quando está brava, falar, eu tô brava, eu tô triste. De repente, eu tô triste por quê? Porque você não deixou eu comer a sobremesa antes do almoço. Aí a gente explica, não, filha, a sobremesa vai comer depois. Primeiro a gente come arroz e feijão.
E depois, para ela entender o porquê que ela também não está comendo. E lógico, fala, filha, ok, você ficou brava, a gente entende, mas é assim que funciona. E aqui em casa, exatamente, porque as pessoas confundem, elas acham que se você não dá uma educação autoritária, você vai para outro extremo, que é a da educação permissiva. Que é muito E, permissivo. e há o caminho do meio. Sim. E quando a gente estuda sobre parentalidade, eu caí na educação, eu caí em um artigo de educação, de disciplina positiva por um acaso, e eu me interessei pelo assunto, fui lendo cada vez mais, foi fazendo sentido para mim. Era aquela a forma da maternagem que eu desejava, né? Que é essa educação respeitosa, de dar liberdade das crianças aqui em casa expressarem o que estão sentindo desde já, e sempre para que eles cresçam adultos com inteligência emocional, Uhum. que saibam expressar, que saibam quando não estão confortáveis com a situação. Quando não estão se sentindo bem com algum cenário ali, com alguma coisa que está acontecendo. Que eles possam se impor. Exatamente, de Claro, chegar e com todo explicar. respeito, com toda educação, mas que saibam se impor e tenham autonomia, que pra gente que é o mais importante é essa questão da inteligência, que cresçam adultos com inteligência emocional da melhor maneira possível, né? Sim, porque a gente escuta muito, né, a gente também, uma hora ou outra já deve ter falado, mas eu cresci assim, fui educado assim e tô vivo até hoje. Mas como a Grazi disse anteriormente, a gente está vivo até hoje, mas está aí sem entender o que acontece, precisando de terapia, e também não tem nada de errado e ruim você precisar de uma ajuda profissional. Não. Né? Então, se entender que precisa, e trazendo para a nossa temática, que é mais relacionada à adoção, a gente tem que entender que muitas vezes essas crianças que foram ali acolhidas, que agora estão aí dentro da sua família, dentro do seu lar, se a gente já não teve direito a essas ferramentas, elas que sofreram por situações que a gente nem consegue imaginar, elas Abandono muito menos. afetivo, entre tantas outras coisas, então, né? o trabalho até de acolhimento, de empatia da nossa parte tem que ser muito maior. Né? A gente tem que ter um esforço. Não estamos dizendo também que são todos os casos. Mas quando as crianças chegam, e principalmente chegam desse acolhimento, elas também estão envolvidas dentro de uma armadura emocional, porque elas têm medo de se ferir novamente. Então elas normalmente são mais fechadas, elas vão ter mais dificuldades com esse medo, porque ela aprendeu que de repente sentir raiva, sentir ódio, gritar e chorar é ruim, é feio, e ela tem medo de transparecer isso, porque vai falar, agora meu pai e minha mãe não vai gostar de mim e de repente eu vou voltar para a briga, entendeu? Esse tipo de situação. A gente está ali para explicar, falar, ó, você tá bravo, tudo bem, vamos entender o porquê você tá bravo. Tem como a gente resolver isso para que da próxima vez você não fique tão bravo? Ou que você consiga conversar? E o que um ser humano mais deseja, isso qualquer ser humano, é se sentir amado e pertencente. Uhum. Então, quando a gente dá espaço para os nossos filhos falarem o que estão sentindo, eles vai gerar essa conexão, eles vão se sentir amados e pertencentes à família, Sim, né? e sem punição, né? Acho que a palavra punição que acaba inibindo a criança de conversar com a gente, de se abrir. Tem até exemplos A gente pode falar, a gente está pelo que a gente falando, vive aqui. a gente pode falar de ferramentas, Uhum. desse repertório, dessas ferramentas que a gente, em outro Assim, episódio. Eu queria falar uma coisa que durante o meu estudo da certificação, me chamou muita atenção, um exemplo assim, um exemplo bem básico que a gente fala. Um adulto, você recebe amigos em casa e o seu amigo vai e derruba o copo de água. Qual que é a sua primeira... Tá tudo bem com você? Você não se machucou? Não se preocupa, deixa aqui que eu limpo. uhum. E por que quando é uma criança, você tem outra postura, outro É. comportamento? Você vai brigar,
você vai dar qualificações, exemplo, você é um desastrado, você não sabe fazer direito. Por que que a gente não pode, por que a gente não trata essa criança com o nosso Aham. filho, ou qualquer outra criança que Sim. seja, com essa empatia e respeito, É. né? Da mesma forma, por que que são 2 pesos e 2 É. medidas, Aquele mesmo né? exemplo que a gente, inclusive a gente usa bastante, porque a Tata, ela é bastante brincalhona, né? Uhum. A nossa caçulinha, ela é bem peralta, então ela sobe em tudo, brinca em tudo, e vira e mexe ela cai. E antigamente a gente tinha o hábito de falar, não foi nada não, levanta e continua brincando. Mas ela se machucou, ela caiu, tá doendo, ela tá chorando. Então, só de você mudar a pergunta e falar, filha, tá tudo bem com você? Você está Você bem, está bem? né? A Se primeira coisa que a gente machucou? pergunta. E não, não foi nada não, levanta e sai correndo para brincar. Às vezes doeu, porque quando você cai e bate o joelho, esfola o joelho, dói. E tudo bem ela sentir essa dor também. Não tem nada de errado nela sentir essa dor. Há tantas formas de você acolher o seu filho. Sim. Você pode, você quer um abraço, Uhum. você quer um beijo, E às vezes ela fala, né? A gente pergunta, você quer um abraço? Ela fala, não. Então naquela hora ela não queria. e tudo bem, Então, tudo tudo bem, bem, filha. não é Fala, pessoal, a mamãe e o né? papai tá aqui. Se você Se quiser um você, abraço depois, você você avisa, vê, né? Você você vem, fala. abraça, que a gente tá aqui. A gente tá aqui para te ajudar. E isso é uma construção, é Uhum. consistência, né? É o dia a Óbvio, dia. assim, E é o exemplo. não é Uhum. de um dia para o outro que ela tá conseguindo, ela é uma criança de 4 anos, ela tá Ela ainda não conseguindo, tem todo esse repertório, mas ela já. mas para a idade É. dela, né, a gente fica. Teve uma situação até curiosa, vou até abrir aqui para que normalmente quando ela fica mais nervosa, mais irritada, a gente costuma trabalhar a respiração com ela, né? Eu acho que Que eu é já sei até o que você vai falar. o assopra a velhinha e cheira a florzinha, né? Cheira, do inspira, né? Isso. Então ela Respiração. trabalha a respiração. E a gente foi num shopping, aí a Grazi foi mal atendida numa loja, e a Grazi saiu bem brava da loja, bem brava, e ela tava junto com a Tata. A Tata olhou para ela e falou: Mamãe, calma, cheira a florzinha, né? E Apaga a velhinha. apaga a velhinha e cheira a Cheira a florzinha. florzinha, apaga a velhinha. Entendeu? Aí ela deu risada, lógico, porque ela falou, né? Eu tô ensinando ela e eu não consegui me controlar. Então, para você ver como já vai surtindo efeito nela, Sim, eu tava mostrando pra ela que ela era né? humana É, também. Eu falei, poxa, filha, a mamãe ficou nervosa mesmo. Eu preciso cheirar, é, cheirar a florzinha, apagar a velhinha. Eu preciso respirar para me é, acalmar. E, e lógico, nós não somos perfeitos. Eu sim. tô longe de ser a mãe perfeita. Não quero ser. Aham, Porque acho que quando a gente quer atingir essa perfeição, a gente perde a nossa humanidade, sim. né? No sentido E de a gente vai errar e vai acertar. Tem dias que vai errar mais do que os outros dias você vai acertar mais. não é sempre que a gente vai ter o nosso autocontrole, Sim. né? Então, essas ferramentas que eu aprendi estudando, quando eu percebo que eu vou ficar irritada, eu peço para ele assumir, entre aspas, né? Aham. Assumir o controle, né? Eu prefiro me afastar um pouco, eu falo, filha, agora a Não mamãe consegue precisa, ajudar. não consegue ajudar, eu preciso sair, a mesma coisa a ele. E eu acho que parceria é tudo, né, É. Vá, nessa questão Então, se, da educação, né? sim. Tem que dialogar, conversar bastante. Lógico, nós somos indivíduos, tivemos educação diferente, mas com, Mas, a gente assim, sempre apesar da procura. educação ser diferente, a geração era basicamente a mesma. Então, Hum, foi muito parecido na questão sim, de educação, né? E como a gente disse, não é que eles fizeram errado, não é que os pais deles fizeram errado, os avós fizeram errado, porque lá na frente, com os nossos filhos, aí seriam os nossos netos, a educação também já vai estar diferente. Ela também vai ter evoluído. Terão outras ferramentas e recursos para que vá se melhorando essa condição sim. toda, né? Quando a gente se apropria da nossa maneira de maternar, de paternar, nós não estamos, e a gente faz coisas diferentes do que nossos pais fizeram com a gente. A gente não precisa falar de novo, que foi Sim. por questão de repertório, de ferramentas.
nós não estamos desonrando. Exatamente. Eu acredito, nós Sim, estamos nos apropriando sim. da Porque nós no... só somos quem somos pela criação que tivemos. Sim. Então, entendeu? Não tem nada de errado. Eles transmitiram Os os valores, valores, a ética. Então eles trouxeram tudo, eles conseguiram trazer, apresentar isso pra gente, né? e Então, isso a gente, e óbvio que tudo isso a gente passa para os isso, nossos filhos, exatamente, que é ele vem o que a gente passando de geração a acredita. geração, E, entendeu? Então aqui a gente não tá para dizer também o que é ética, né? O que hum, são valores, o que são princípios. Cada um tem os seus, a gente tem os de nossos acordo e com de a sua acordo, realidade, com a sua exatamente, vivência, e né? de acordo com o que foi vindo entre as gerações, né? Que está dentro da nossa família, do nosso contexto. E para a gente está tudo ok, que a gente entende que também existem outras formas, né, de trabalhar a educação da criança, a educação não pedagógica, né? Não ensinar Sim. a somar, abecedário, a multiplicar, a dividir. Essa educação de princípios, valores, éticas. Eu acho que a palavra é respeitosa, uma Respeitosa, educação né? Uma respeitosa. educação mais respeitosa. Vira e mexe, a gente vai errar. E vamos errar sim. E a gente procura aprender com esse erro para evitar que ele aconteça futuramente. Mas a gente, todos aqui são seres humanos. Sim. Então, uma hora ou outra a gente vai escorregar e vai vacilar. Mas a gente, pelo menos sabendo que existem ferramentas e recursos, né, para nos ajudar, por que não usá-los? É. Né? Por que fechar Sim, simplesmente, e são virar as costas e e achar que a gente sabe tudo? A gente não sabe tudo. lógico, a gente não vai, não são todas as, falando das ferramentas, óbvio que não vão ser todas que vão funcionar, Sim, que, e uma não coisa que existe eu, uma receita de bolo para isso. não existe. Uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, nessa jornada da parentalidade, é o principal, nós não temos controle sobre o sentimento dos nossos filhos. A gente não consegue. Sim. Agora você passa de raiva para ficar feliz, tal, né? Então, mas me ensinou ao que eu vou fazer diante do comportamento do meu filho, né? Então os meus estudos me deram ferramentas do como eu vou agir diante de uma birra dos meus filhos. Sim. Né? Eu vou entender, vou acolher, vou ajudá-la a nomear. É isso que eu vou fazer. É isso que Para eu acredito. direcionar cada sentimento. Direcionar o Isso. comportamento. Comportamento, sentimento. Né? Aquele comportamento desafiador. Né? Para poder entender e, querendo ou não, as crianças elas são umas esponjas, então acaba sendo orgânico para elas. Sim. E quando você menos espera, a coisa já está fluindo no sentido de que ela consiga já ter mais essa autonomia. E essa questão dos sentimentos é super importante, inclusive... Nós, pelo menos aqui, nós achamos que é a questão, novamente, da inteligência emocional. A inteligência emocional é fundamental. Hoje se fala muito na questão corporativa, mas para chegar na questão corporativa, tem que ter uma base. E a base agora está na nossa mão. Uhum. Porque esse é o momento, que eles são crianças, é mais fácil aprender agora do que tentar explicar como funciona. Em qualquer relacionamento. Sim, também, qualquer relacionamento, né? De sim. amizade. Sim, para tudo. De tudo, pra né? tudo, não só profissionalmente, é para a vida. Então a gente realmente entende que cada família tem a sua forma, vai ter a sua forma de conduzir, mas da mesma forma que se você for para analisar, por exemplo, ninguém é preparado para ser pai e mãe. Não existe isso, né? Ninguém explica para você como é ser pai e ser mãe. Só depois que você se transforma, né? Que você vira pai e mãe, que você entende o que é ser pai e ser mãe. Então, vamos lá. Primeiro, ninguém explica isso. Gravidez explicam tecnicamente. Quando a partir daquele momento que acredito que seja a maior parte... O foco acaba sendo nos cuidados, isso, né? Na sobrevivência do bebê. Né? E aí, em algum momento da vida, você se depara ali com uma infertilidade que você nunca foi preparado para lidar com isso e acabou optando pela adoção por ser a forma de gerar o seu filho. Né? Então, ali, e nesse processo de adoção, você que está escutando a gente, você está se preparando, você está estudando, você está procurando informações
para poder levar esse processo de adoção, as etapas da adoção com mais leveza, né? Porque Com mais serenidade. eu acho tão importante o caminho da adoção, na parentalidade adotiva, a gente tem tanto tempo para se preparar. Sim, usar esse tempo de Esse espera, tempo de espera tanto para se burocrático e não depois na focar, fila. exatamente, não focar, é que nem eu falo, a gente foca tanto no processo, como funciona, como é isso, é aquilo, e a gente acaba esquecendo que o principal, que é quando nossos filhos chegam. Porque se você for analisar de processo burocrático, o nosso primeiro processo de adoção do nosso filho mais velho foram 4 anos, somando burocrático e tempo de espera. Sim. Mas o tempo que você vai viver com o seu filho, 60, 70, 80 anos, sei lá quantos. Uhum. Entendeu? Para você ver a diferença. Porque não importa a idade do seu filho, ele sempre será seu filho. Uhum. Da mesma forma que nós continuamos sendo as crianças dos nossos pais, entendeu? E é responsabilidade nossa. Né? Sim. Então a gente segue com esse tipo de orientação, segue trazendo esse tipo de conteúdo para que a gente possa parar e refletir e trazer uma outra visão do que pode vir a acontecer aí. E com os filhos, né, como a gente disse, quando é através da adoção, realmente tem uma outra tratativa ali. E se a educação respeitosa faz sentido para você, quando vira a chave, porque a gente vem dessa educação tradicional, é difícil a gente virar a chavinha, né? É difícil. Então, acho que quando eu mergulhei nesse mundo, a minha chavinha foi mudando, e até o momento que tudo ficou orgânico. Sim. Né? Porque no início você para, poxa, o que eu posso fazer agora? Né? Ela tá, né? Que ferramenta que eu posso usar, como que eu posso colher e tal. Mas com a consistência, de novo, é a maternagem que eu acredito que eu quero exercer com meus filhos, se torna orgânico e flui. E é como o Vá contou, né? Até que chega eu escutar da Tata. Ela que estava me acolhendo e me acalmando. Me acalmando. Falou, mamãe, vamos me dando uma ferramenta. Vamos respirar a florzinha, que você está muito nervosa. E cada faixa etária, né, tem seu desenvolvimento, vai ter as ferramentas também, vai ter as ferramentas mais adequadas, a forma de se conduzir, porque, lógico, os desafios são diferentes, de acordo diferentes, com a idade. Tudo. Isso tem relação com a idade, não tem nenhuma relação por ter sido através da adoção. Falando, exatamente, eu queria dizer isso. E quando a gente se prepara, eu acredito 100% a gente nunca vai estar preparado. Mas quando a gente se prepara da melhor maneira possível, fica mais fácil, a gente fica mais atento a entender o que faz parte da história que o nosso filho traz, né? Algum trauma, alguma demanda que esteja relacionado com a história dele, e o que é uma questão de desafio da idade mesmo, de desenvolvimento, né? É isso. Eu acho que é isso, né? Foi isso. Foi. Legal. Porque se deixar, a gente vai embora. Então vamos guardar um pouco de assunto para o próximo episódio. Porque é um tema que dá para destrinchar em várias outras partes, questões. Sim. Então continue nos acompanhando. Nós também estamos nos principais agregadores de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Então continuem acompanhando a gente, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor aí. Fiquem bem e se cuidem. E até a próxima. Tchau, tchau.